Neste vídeo nós vamos falar sobre 3 tipos de tempo: o tempo do advento, o tempo cronológico e o tempo cairológico. O tempo do advento é o tempo de espera pelo Natal. Jesus não vai nascer de novo. Portanto, é o tempo de espera pelo aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. E a figura de João Batista, Batista porque ele batizava, vai aparecer muito na liturgia do Advento. João Batista foi o último dos profetas e teve uma missão diferente. Os profetas anteriores denunciavam e anunciavam. Denunciavam as injustiças e anunciavam a palavra de Deus. João Batista, além de fazer isso, denunciar e anunciar, João Batista ele tinha a missão de preparar o povo para receber Jesus. Aquela explicação famosa dele: aplanai os vossos caminhos, que seria destruir as colinas e preencher os vales, transformando tudo numa planície. E aí a gente tem aquela dificuldade de explicar isso na hora do sermão. O que é que João Batista estava querendo dizer com isso? Ora, as colinas, os montes, representavam os poderosos, os ricos, que enriqueciam com a mão de obra praticamente escrava, ou mesmo escrava. Ficavam ricos explorando os fracos, não é? E as rebaixadas, ou seja, os vales, então eram os fracos, os pobres. E desse modo, o João Batista anunciava uma sociedade justa, uma sociedade semelhante a uma planície, onde todos fossem mais ou menos iguais, sem excessos, sem montanhas e sem depressões, sem vales, né? Então é por aí. Hoje nós temos muitas montanhas de dinheiro, de riqueza e muitos vales. Alguns com muito e muitos com muito pouco. Essa é a realidade. João Batista então executou o seu plano com uma vida simples. Denunciava, anunciava, preparava, dando um testemunho de humildade e de penitência. João Batista foi conhecido como a voz que clama no deserto. E aí vem aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, mesmo de quem tem fé. Como assim? João Batista anunciava a boa nova, como era conhecida, para a areia? Porque se imagina, quando a gente diz que é uma voz que clama no deserto, a gente imagina que João Batista estava lá no mar de areia, no centro do deserto. Então, como poderia João Batista estar vestido de pele de carneiro, se no deserto não tem animais? Como ele poderia estar se alimentando de gafanhotos? Onde estariam os gafanhotos? Então, sabemos que João Batista tinha seus seguidores. Seguidores? Lá no deserto? Onde? Como? A bem da verdade, sabemos que a Palestina é um território pequeno. Apesar de que a Palestina é formada de 60% de deserto, todos os lugares ali são próximos uns dos outros. E João Batista não estava lá no centro do deserto. Quando a gente diz deserto, a gente imagina o quê? O Saara,
aquele deserto imenso, cheio de areia, assustador, que a gente só quer ver pela tela. Estar lá, né? Não dá. Inclusive, os passeios turísticos do Saara, a maioria deles, né, são feitos ali na borda do deserto, não muito distante da área não desértica, da vegetação, das habitações. Isso por uma medida de segurança. Alguém passa mal, algum acidente, então para correr, mesmo de helicóptero, fica um pouco complicado. Então, João Batista não estava lá no miolo, no centro do deserto, mas sim próximo à borda do deserto, próximo de habitações de pessoas humildes e pobres. Foi por isso que João Batista, então, tinha seus seguidores. João Batista era um homem iluminado. Ele não tinha estudo, mas a sabedoria que ele tinha lhe vinha do alto. João Batista era um homem que fazia a vontade do Pai. Ele pregava a conversão através da confissão dos pecados. E os seus seguidores eram batizados. Ele batizava aqueles que estavam arrependidos e dispostos à conversão. Aqueles que estavam interiormente convencidos de que a melhor opção de vida era a mudança total de suas atitudes. A melhor escolha era a de seguir os caminhos de Deus. E isso é o que devemos fazer todos nós. Relembrar as promessas do nosso batismo, crer, praticar, renunciar e anunciar. É isso que deve acontecer nas nossas mentes neste tempo de advento, tempo de espera pelo Natal. Pois nestes dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, nós, inspirados na mensagem e no exemplo de João Batista, precisamos renovar as promessas do nosso batismo e reconhecer Jesus como nosso Salvador, aquele que nos chama a renunciar ao egoísmo e levar uma vida de partilha e de prática dos seus ensinamentos, para que assim possamos alcançar a glória eterna. Veja, preparar-se para receber Jesus hoje significa o quê? Nós vamos nos preparar, nós vamos nos converter. Nós precisamos estar em estado de graça para receber Jesus eucarístico, para comungar, não é? Então, semelhante ao que João Batista pregava, aplanai os vossos caminhos, preparai-vos para a vinda do Senhor. Hoje isso significa nos converter, estar na amizade com Deus para poder comungar. Uma voz pregando no deserto. E hoje, quais são as vozes que pregam no deserto no mundo de hoje? Poderemos citar os professores que tentam ensinar a sua matéria para os alunos que não estão interessados em aprender nada. Alguns mestres e mestras ainda tentam, por vezes, ensinar alguma lição de moral, de valores, e os jovens nem estão aí para esses ensinamentos. Até enfrentam os professores, rebatendo com ideias da hora, ideias que aprenderam com os amigos, da mídia. Os pais também são outro exemplo de vozes que pregam no deserto. Os pais nem se fala, esses não têm mais vez diante dos seus filhos adolescentes, pois eles escutam mais os amigos, os namorados, as namoradas, do que os pais. Se os amigos inexperientes lhe mandarem cair no buraco, eles obedecem. Mas os pais experientes, que os amam
que querem o bem deles, eles não escutam. Para eles, os pais não passam de uns ultrapassados. Os jovens estão anestesiados. A lavagem cerebral operada pelas forças do mal está a todo vapor, destruindo os valores nas mentes dos nossos filhos e plantando no seu lugar o ódio, a vingança, a violência, o desamor, como já mencionamos aqui em outras ocasiões. É tempo de advento, é tempo de mudança de vida, é tempo de conversão. Porém, infelizmente, influenciados pelas ilusões desse mundo, nós corremos contra o tempo para não perder tempo, para aproveitar o máximo dessa vida que, como o tempo, passa depressa. Só que fazemos isso de modo errado, pois nesse desatino de desfrutar cada minuto de vida, acabamos por destruir a nossa própria vida. Uma vez eu li uma placa em um bar lá na Chapada Diamantina, estava escrito assim: curta a vida, que a vida é curta. E estava escrito curta com K. Veja, curtir a vida muitas vezes significa encurtar a vida, nos embriagando pelos mais variados tipos de venenos, tanto aqueles ingeridos pela boca como aqueles ingeridos pela mente, que são os valores invertidos que se nos apresentam toda essa parafernália digital e eletromagnética da nossa era atual. O verdadeiro saber viver, curtir a vida, é viver seguindo Deus. Ou melhor, é viver segundo Deus, por Deus e para Deus. Antes que o tempo passa e sem o perceber, nós já perdemos muito tempo. Perdemos a oportunidade que Deus nos dá de salvar a nossa vida. O tempo cronológico do relógio vai passando devagar e sempre, e sem o percebermos ele já se foi. Vêm as rugas, as dores, as limitações físicas, as doenças, a solidão e por fim chega o fim de tudo. O fim de tudo? É assim que pensam aqueles que só acreditam nessa vida cronológica. Então agora chegou a hora da gente entender o que significa Cronos e Kairos. Cronos é o tempo cronológico, é o tempo linear, mensurável. Podemos medi-lo em segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, assim por diante. É o tempo que passa, é o tempo que nós nascemos, amadurecemos e morremos. Depois da vida adulta, nós vamos morrendo devagarinho até chegar ao final. Então, este é o tempo cronológico que pode ser cronometrado, isto é, pode ser medido. O Kairos é o tempo kairológico, é o tempo que não é mensurável, é eterno, é o tempo infinito, é o tempo de Deus. Às vezes nós pedimos alguma coisa e depois reclamamos porque não recebemos. O que pedimos, às vezes, são coisas justas. Mas aí vem o padre e nos explica: olha, o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é o tempo da vontade do Pai. Então, dentro do tempo cronológico, aquele mensurável, nós podemos viver o tempo kairológico. O tempo cronológico tem datas, é mensurável, por isso tem início e fim. Nós nascemos, desfrutamos a vida, bem ou mal, depois morremos. O tempo kairológico é infinito, indeterminado, não é mensurável, por isso não tem datas
nem começo nem fim, portanto ele é eterno, é o tempo de Deus. Quando pedimos uma coisa e não recebemos, nós dizemos que Deus nos abandonou. Não é nada disso. Deus não nos abandona. Nós é que abandonamos a Deus. Ao contrário de que muitos pensam, Deus está mais preocupado em nos salvar do que em nos castigar pelos nossos delitos, pelas nossas iniquidades. E alguns pensam assim porque acham que Deus se esqueceu deles, que Deus não atende mais os seus pedidos e clamores. Acontece que Deus é paciente para conosco e seu tempo é diferente do nosso tempo. Ele aguarda o tempo que for necessário pela nossa conversão, ele espera pela nossa conversão, pela nossa mudança de vida. Porém, é bom que não nos acomodemos com essa paciência de Deus, pois o dia do Senhor chegará como um ladrão. Não saberemos o dia nem a hora. Deus não quer que ninguém se perca no tempo cronológico ao ponto de não achar o caminho para o tempo cairológico, para a eternidade. Bom, o tempo de Deus já pode acontecer aqui mesmo nesta vida, cronologicamente falando. Trata-se do tempo do antegozo. É o tempo final da nossa existência terrena, no qual podemos desfrutar aqui mesmo das maravilhas celestes, enquanto ainda convivemos com as demais pessoas da realidade terrestre. Chama-se antegozo. Seria viver antecipadamente as maravilhas da vida eterna. Muito bem, o tempo do advento, portanto, é o tempo cronológico, é o tempo de preparação para o tempo cairológico. O tempo cairológico é o melhor momento que está por vir. É o tempo que há de vir, mas isso só depende das nossas escolhas. Que o Pai Celeste nos ajude a não perdermos tempos com as futilidades enganosas, com superficialidades que não nos satisfazem plenamente, mas apenas momentaneamente. Fugir de tudo que nos afasta de Deus. Que Jesus nos proteja da catequese do mal. Isso existe? Sim. A catequese do mal é a pregação daqueles que nos fazem a cabeça, que nos convencem a viver uma vida banal, em vez de uma vida em abundância, como disse Jesus. Que Jesus nos ensine e nos ajude a ganhar tempo cultivando e ensinando aos demais irmãos os verdadeiros valores, os valores eternos, aqueles que nos satisfazem plenamente. Que o Espírito Santo nos ilumine no sentido de aproveitar o tempo cronológico, o tempo do advento, para transformar a nossa vida, mudando os nossos hábitos, apagando todos os valores perniciosos das nossas mentes e neste espaço de tempo cronológico que ainda nos resta, a nos preparar para a entrada, de preferência adiantada pelo antegozo, não é? Pela entrada no tempo cairológico, no tempo eterno, na vida gloriosa junto de Deus. Amém.